Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é a retomada da sequência de atividades 1, razão de semelhança. Então, se você está com o seu material, separe para a gente fazer umas atividades. Se não está com o material, não tem problema. Separe folhas para você fazer anotações, que você participa da aula do mesmo jeito. Talvez alguma das atividades que eu proponha para vocês hoje, você já tenha realizado com o seu professor. Então, não desanime, hein? Porque rever matemática é sempre importante para a gente aprender cada vez mais, certo? Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar no decorrer da aula. Boa noite, professora Roberta, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, professores que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Isso mesmo. Então, pessoal, participe da aula de hoje. Faça as atividades. Mande sua resposta para o seu professor lá no chat. E você, professor, mande para a gente o nome do seu aluno, o nome da escola, o nome da cidade, seu nome, para a gente mandar um abraço, tá bom? E você que está assistindo pela televisão que não tem como participar do chat, não desanime. Faça atividade e confira as respostas para ver se você está acertando aqui com a gente, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos. E vamos começar dando ênfase à habilidade desta aula. EF06MA21. Muito bem. Então, vamos começar revendo figuras semelhantes. Quando a gente fala em figuras semelhantes, nós estamos falando naquelas que têm os ângulos correspondentes semelhantes. Então, observe na figura que os ângulos estão em vermelho. Nós temos, na figura da esquerda, em azul, é um quadrilátero. Nós temos um vértice, um ângulo alfa. E na figura da direita, que também é um quadrilátero, nós temos o mesmo ângulo alfa. Na figura da esquerda, azul, temos, então, o ângulo beta. Depois temos o gama e o delta. E na mesma sequência, na figura verde, nós temos o beta, o gama e o delta. Muito bem. Então, os ângulos correspondentes são semelhantes. Mas será que basta só ângulo? Não. A gente já aprendeu que não, né? Os lados correspondentes também têm que ser proporcionais. Então, observe que eu coloquei os lados correspondentes com a cor roxa e a proporcionalidade em amarelo. Observe, na figura da esquerda, eu tenho este lado na vertical A, a base B, o outro lado na vertical C e o lado inclinado D. Na figura em verde, nós temos A que multiplica X, B que multiplica X, C que multiplica X e D que multiplica X. As letras A, B, C e D são as mesmas. Porém, se a figura verde ela é semelhante à figura azul, mas está ampliada, eu tenho que pegar e multiplicar os lados por um valor X que seja maior do que 1. É a nossa razão de semelhança, né? Você lembra disso? Bom, vamos praticar um pouquinho? Antes, vamos só relembrar a razão de semelhança. Razão de semelhança é designada pela letra K e ela é um valor constante obtido pela razão. Razão que é a divisão entre as medidas dos lados correspondentes das figuras. Observe, razão de semelhança K é uma fração onde o numerador é o lado maior dividido pelo denominador, que é o lado menor. Então, nas figuras que nós temos embaixo, a figura verde, que é a figura maior, e a figura azul, que é a figura menor, na mesma posição eu vou ter o lado A' dividido por A, B' dividido por B, C' dividido por C, D' dividido por D e E' dividido por E. É claro que se essas figuras são semelhantes, a razão de semelhança será igual em qualquer uma dessas divisões. Sempre terá o mesmo valor. Então, você fala assim, professora, então quer dizer que se eu souber uma razão de semelhança, eu não preciso calcular as demais? Bom, se você tiver certeza que as figuras são semelhantes, sim, uma basta.
Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Atividade 4, letra A. Está na página 61. Os pares de figuras são semelhantes. Ele está afirmando para você que elas são semelhantes. Determine a medida desconhecida do lado e do ângulo. Nós temos um lado chamado de x, que eu não sei a medida, e um ângulo chamado de beta, que eu também não sei a medida. Dica. Essa dica é boa. Note que é necessário calcular a razão de semelhança para encontrar os valores dos lados desconhecidos. Então, aqui à direita, eu já coloquei para você quem é K. K é o maior dividido pelo menor. Então, para você encontrar o valor de x, você vai ter que calcular o K primeiro, certo? Então, pega uma medida do lado da figura maior e divide pela na mesma posição pelo lado da figura menor. Aí, se eu quero encontrar o x da figura maior, eu pego o valor que corresponde a esse x na figura menor e multiplico pelo k. Tudo tranquilo? Então, no chat eu vou querer duas respostas. A resposta de beta e a resposta de x. E agora, professora Roberta? Olha, professora Inês, é bastante coisa, né? Então, eles vão ter 2 minutos para pensar direitinho, montar aí qual é o K, descobrir o valor do X e falar qual é o valor do ângulo, que é bem tranquilo também. Então, voltamos em 2 minutos, resposta lá no chat. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles colocaram que o K vale 2,5, que o X é 12,5. E algumas pessoas esqueceram do beta, mas muitos colocaram que o beta é 60 graus. Então, quero mandar um abraço aí para o pessoal de Jacareí, da escola da PEI Hermina Silva de Mesquita, o pessoal de Carapicuíba, da escola José Barreto, pessoal de Itaí, da escola João Michelin, pessoal de Franco da Rocha, da escola Azevedo Soares, e o pessoal de Pauliceia, da escola Orlando Guirado. E aí, professora Inês, é isso mesmo? É isso mesmo. Estou gostando de ver, hein, pessoal? Porque esta retomada da sequência de atividades 1 vai trazer para vocês algum outro conhecimento ou mesmo vai mostrar para você que você aprendeu o que a gente já tinha feito. Na próxima aula, nós vamos fazer uma retomada da sequência de atividades 2, tá bom? Então, vai se preparando, hein? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vou começar com o ângulo, porque é o mais fácil, né?
Bom, então, os ângulos correspondentes têm a mesma medida? Então, dá para observar pela figura que o nosso ângulo beta mede 60 graus. Então, beta, 60 graus. Vou usar a dica. Vou calcular o K. Pego, então, vou escolher um lado da figura maior e um lado correspondente da figura menor. Bom, eu acho que eu vou escolher esse 5 aqui de cima, ó. E esse 2, pode ser, pessoal? É claro que se elas são semelhantes, se eu escolhesse o 7,5 e o 3, é claro que vai dar o mesmo valor. Então, eu vou fazer com o 5 e o 2. 5 dividido por 2, 2,5. Perfeito. Então, agora, para encontrar o valor de x, eu sei que o K é o maior dividido pelo menor. Então, eu vou substituir no lugar do K o 2,5, no lugar do maior o x e no lugar do menor o 5, que é o correspondente ao x. Então, para encontrar o x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5 que está dividindo e vou passar ele multiplicando. Então, 2,5 vezes 5. Então, você vai ter que o resultado do x é o 12,5. Então, tá aqui a resolução dessa atividade para você. Tranquilos? Ótimo! Então, vamos continuar? Agora vem a atividade 4, letra A, que está lá na página 64. Amplie a figura abaixo na malha quadriculada de acordo com a razão de semelhança K igual a 1,5. Bom, observe que você tem uma figura aqui em cinza, à esquerda. Observe que você tem que saber o tamanho desses pedacinhos. E aí, para você ampliar essa figura, você tem que efetuar esta multiplicação por 1,5. Hein? Então eu quero que lá no chat você coloca para mim se você conseguiu ampliar e quanto que deu o tamanho desses pedacinhos aí dessa figura ampliada. Tudo bem? Professora Roberta, quanto tempo para eles fazerem? Professora Inês, é simples, mas tem que ter o cuidado de fazer a multiplicação do tamanho dos lados e o desenho direitinho. Então, eu vou dar 2 minutos para eles, tá bom? Então, voltamos em 2 minutos. Não esqueça, escreva no chat, consegui ou não consegui. Voltamos à atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver. A maioria aqui falando conseguiu. E aí eles colocaram detalhes ainda. Falaram que o tamanho do lado aí virou 3. Aí colocaram 2 vezes 1,5 que dá 3.
Ó, gostei de ver mesmo. Então, um abraço aí pro pessoal da Leste 5 da Escola Catalano, pessoal de Campos do Jordão da Escola Expedito Camargo, pessoal de Dourado da Escola Doutor Salles Júnior, pessoal da Leste 3, Escola Oswaldo Gagliardi, pessoal de São Bernardo do Campo da PEI José Gonçalves, pessoal de Paraguaçu Paulista do Colégio Isidoro Batista e o pessoal de Salto da Escola Otília de Paula Leite. E aí, professora Inês, será que eles acertaram lá na casa deles? Acertaram sim, eu fiquei muito contente, pessoal, parabéns. Mas se você está com dúvida, como sempre, vem comigo, se concentra, vem cá. Vou utilizar a expressão do K, porque eu quero saber quanto que é o lado da figura que vai ser ampliada. Então, eu tenho 1,5, que é igual o valor do ladinho ali da figura maior, dividido por 2, que é o tamanho aqui do ladinho da figura menor. Correto, pessoal? Quero saber o M. Então, o que eu faço? Pego o 2 e passo multiplicando. 2 vezes 1,5 e chegamos que vai ser 3. Então, vamos montar agora a nossa figurinha. Então, vou começar aqui. 3, mais 3 aqui, 3 subindo, 3 para a direita, 3 descendo, mais 3, 3 descendo de novo, agora para a esquerda, descendo, embaixo, subindo e para cá. Pronto, então essa daqui é a minha figurinha ampliada. Certo, pessoal? Tranquilos? Olha aqui a resolução da atividade. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos treinar mais. Agora, vamos reduzir? Vamos reduzir? Olha lá. Reduza a figura abaixo na malha quadriculada de acordo com a razão de semelhança K igual a 3. Eu vou te dar uma dica, porque aqui os lados estão todos em diagonais. Fica difícil, não fica? Mas veja bem, se você pensar aqui, ó, nesta linha, unindo daqui até aqui, você consegue contar os quadradinhos, não é mesmo? E esta outra aqui, olha, cortando a figura de norte a sul aqui, você também consegue contar os quadradinhos? Então, agora te dei uma boa dica, hein? Então, use essas duas linhas para você calcular quanto que vai ser a parte de dentro dessa figura que vai ser reduzida. Certo, pessoal? E aí você coloca lá no chat quanto que você encontrou nessas duas linhas. E se você conseguiu, é claro, né? Certo, professora Roberta? Certo, eles vão ter 2 minutos para pensar aí com essas medidas aí dividida por 3, quanto vai ficar, colocar para a gente lá no chat e falar se conseguiram ou não. Então, voltamos em 2 minutos. Até já!
voltamos da atividade. Teve uma duvidazinha outra aqui, mas a grande maioria colocou que a diagonal maior vai parar em 3 unidades e a diagonal menor vai parar em 2 unidades, tá bom? Então, vou mandar um abraço aí para o pessoal de Piracicaba, Tambaú, Itapeva, Pindamonhangaba, para o pessoal da escola Paul Rugum, eu não sei falar esse nome, mas tá bom. O pessoal da cidade de Cajamar, da escola Ana Maria Garrido Orlandi, e o pessoal de Cosmópolis, da escola Célio Rodrigues Alves. E aí, professora Inês, 3 e 2? Isso mesmo, 3 e 2. Tá com dúvida? Como sempre, vem cá e se concentra. Vou começar com esta da horizontal. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Muito bem. Então, eu sei que o K é 3, sei que o maior é 6, quero descobrir o menor. Muito bem, então o 3 vai passar dividindo e o M vai passar multiplicando. Então, vou ficar com 6 dividido por 3, que é 2. Perfeito, agora vou no maior, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de novo, sei que o K é 3, o maior é 9, quero descobrir o menor. Então, vamos trocar? M vai ser 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então, eu vou aqui desenhar minha figurinha. Vou marcar a menor com 2 e a maior com 3, certo? Aí, vou juntar aqui essas pontinhas. E aqui eu tenho a minha figura reduzida. Tá aqui ela mais bonitinha para você. Tudo tranquilo? Joia! Então, continuamos. Vamos lá. Vamos lembrar dessa razão de semelhança em relação ao perímetro e à área. Você lembra? Quando duas figuras são semelhantes, a razão entre os seus perímetros é igual à razão de semelhança dos lados. Então, observe. A razão de semelhança do perímetro é igual à razão de semelhança dos lados. E a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança dos lados. Então, observe. K para a área é o quadrado de K dos lados. Lembrou? Lembrou? Esse é fácil, né? Bom, então, atividade. Atividade 4, página 71. Observe as figuras. A figura 2 foi obtida a partir da figura 1. Está ampliada. Então, o perímetro da figura 2 em relação à figura 1 ficou A, reduzido à metade, B, inalterado, C, duplicado, D, quadruplicado. E aí, qual que é a alternativa correta? Professora Roberta? Olha, eles vão ter 45 segundos para só pensar e colocar qual é a alternativa para a gente ir lá no chat. Então, a gente já volta. Professora Inês, apareceu aqui C, duplicado. Então, um abraço aí para o pessoal de Peroíbe e de São Sebastião. E aí, professora Inês, é o C? É o C, sim. Então, vamos lá. Vou pensar na figura menor. Esta base tem 2 quadradinhos. E vou pegar a figura maior. A base tem 4 quadradinhos. Então, vou calcular o K. Pego o maior, que é 4, e divido pelo menor. 4 dividido por 2, 2. Muito bem. Então, eu sei que o perímetro é igual ao K do lado, portanto, ele é duplicado. Letra C. Está aqui a resolução para vocês. E nossa última atividade, que vai ser rasteirinha, hein? Olha lá, atividade 7, página 72. As figuras 1 e 2 são semelhantes. E a razão entre seus lados é 2. Ele está te dando que o K é 2. Muito bem, eu quero saber razão entre os perímetros e entre as áreas.
Qual alternativa é, professora Roberta? Pessoal, vai respondendo aí que o tempo está acabando, a gente tem pouco tempo, então coloca aí no chat, vamos ver o que vocês colocam aí. Qual que é a razão do perímetro? Qual que é a razão da área? Vai colocando para mim. Olha, já apareceram 2 respostas aqui, professora Inês. Vamos ver se aparece mais alguma, 3, 4. Acho que já dá para a gente falar. A alternativa B de bola? Será que é essa? Isso mesmo, pessoal, parabéns. Porque, olha, K do perímetro é igual a K do lado, então tem que ser 2. Já elimina a alternativa D. E o K da área é o quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, elimino a A e a C. A alternativa correta, letra B. Espero que você tenha gostado da nossa aula, que na próxima aula é a retomada da sequência de atividades 2. Certo, professora Roberta? Certo. Não esqueçam de fazer a atividade dessa aula, porque tem atividade dessa aula. E também não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, vai aparecer para vocês aí o QR Code e o link. Entra lá, dê sua opinião, fala se você está gostando, se não está gostando, o que pode melhorar, que a gente agradece, porque a gente está sempre querendo melhorar a nossa aula para você aprender cada dia mais matemática, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, Tchau, tchau. pessoal!